Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso Euphoria, o podcast. Eu sou a Jéssica Balucci. Eu sou a Thaísa Balucci. E eu sou a Thali. E hoje vamos falar sobre essa season finale. Eu tô feliz e tô triste. Eu gostei muito, gente, mas é óbvio que eu sinto falta de mais resoluções. Só que não ia dar pra resolver tudo, porque senão a gente não ia ficar com essa vontade toda pra próxima temporada, né? O importante é que o meu tesourinho, o Fez, ele está quase intacto. Então, pra mim, a gente já teve salto positivo no episódio. Intacto é uma palavra forte. É. Mas tá vivo. Eu disse quase intacto. Na verdade, a gente não sabe o que acontece depois de toda aquela situação ali com o Ash, mas eu não creio que o Fez vai morrer, porque eu não deixei. Porque pra mim, o fato de terem matado o Ash já é o grande acontecimento desse episódio, assim, né? O maior deles, porque tivemos alguns. Eu não vejo por que matar os dois, pra mim fica só meio sem sentido, até porque a série lida muito com luto, e eu acho que vai mostrar muito o luto do Fez nessa perda do Ash, que principalmente por toda a situação, né? Do Ash tá ali atirando nos policiais, de acabar atirando no próprio Fez. O que isso vai desencadear? A Faye ali também jogando a culpa pra Lori. Então tem muita coisa pra conversar sobre. Eu vou propor uma dinâmica diferente hoje. Vamos cada um escolher um ponto alto do episódio. Pode começar. O Fez sobreviveu. Acho que pra mim um dos pontos mais altos foi a briga da Mary com a Cassie no palco. Era o que a gente tava esperando e a gente não teve no outro episódio. A gente ficou todo mundo, só isso? Tava muito pouco pro que a Mary consegue entregar naquele episódio. E a gente sabia que a Cassie também conseguia entregar um pouco mais ali. O tapão foi satisfatório, talvez a palavra? Ah, com certeza. Eu senti falta foi de darem um zoom, assim. Pra gente ver de perto aquele tapa na cara, porque a gente esperou muito esse momento. Como psicóloga, eu falaria, não resolvam as coisas com violência. Como espectadora, mete a mão na cara dela! Definitivamente um dos pontos altos foi, sim, a invasão no palco, né? Porque a gente ficou se perguntando no final do episódio anterior o que a Cassie vai fazer, porque ela terminou olhando com muito ódio, e tem toda aquela cena dramática dela descendo pelo corredor, e ela pisa no folheto com o nome da peça, tem toda essa construção pra quando ela chega lá em cima, ela dá aquele show, ela dá aquele discurso, que é engraçado porque a Cassie, ela sempre foi tão mais pra dentro, sabe? Assim, ela sempre foi tanto de guardar e de aceitar, e de repente ela explode ali no palco falando várias verdades pra Lexi. Dá uma dó porque a gente vê que a Lexi finalmente conseguiu se libertar e de repente ela tá sendo oprimida de novo e a gente fica só, cara, por favor, não volta pro lugar que tu tava antes, não volta. E a amiga dela, inclusive, que é quem manda nos bastidores, tem uma conversa super legal com ela ali, que é curta, mas passa o recado que tem que ser passado, o elenco todo apoiando, né? A gente tem aquele momento maravilhoso da Rue puxando o coro, Lexi, que é impossível não arrancar um sorriso nosso ali naquele momento. E é muito legal ver que a Lexi não cedeu à pressão da Cassie de novo, né? Porque a Alex também foi uma pessoa muito calada, só que de outra forma. Eu também considero que foi um ponto alto, mas pra mim não é mais alto do que a mãe subindo no palco pedindo pra cumprimentar o Ethan, porque ele fez uma representação dela maravilhosa. Ela ainda fala assim, alguém dá um prêmio pra esse menino. Ele foi a estrela do show, Foi. gente. Não dá. Mas o teatro também tem muito de, assim, o espetáculo, ele tem que marcar as pessoas. Por isso que quando a Lexi conversa com a amiga dela e ela fala, poderia ser pior, poderia ser chato. Entediante. Entediante. Teatro é sobre isso, gente. Não dá pra ser um negócio entediante que não vai mudar a vida de quem tá assistindo. E aquele momento ali, a Lexi começa a perceber que, realmente, poderia ser pior. E aí, quando a Rue puxa a multidão gritando pela Alex, aquele momento ali maravilhoso, o timing perfeito da galera gritando bem na hora que ela tá ali falando com o elenco, né? E todo mundo volta assim com aquela energia de vamos continuar a peça porque the show must go on. A última vez que eu vi uma multidão engajar tanto foi em Breaking Free, lá em High School Musical, faz muito tempo. A Cassie sobe no palco furiosa porque ela fica achando que a Alex ia falar sobre a traição. E aí ela vira e fala, eu não coloquei na peça. E aí a Mary vira e fala, pois agora vai colocar. E sobe. Então a gente tem também esse olhar de cuidado da Alexi, a intenção dela não era ferir, só que a Cass estava muito cega naquele momento. Falando sobre intenção, tem aquele momento muito especial que ela dedica ao Fez, apesar dele não estar lá assistindo. Ela fala do conselho que ele deu pra ela quando ela fica se perguntando se as pessoas vão se ofender, né, com a peça. E ele fala, às vezes as pessoas precisam ouvir o que elas não querem. Basicamente é o que
ele fala. A explosão da Cassie é muito isso. Ela nunca ouviu a Alexei falar nada daquilo pra ela. E aí, de repente, ela se vê numa posição, ela até fala, quer dizer que agora eu sou a vilã? E talvez ela tenha sido um pouco a vilã da vida da Alexei, por roubar um pouco do brilho da vida dela, por sempre ser a pessoa que chama a atenção, pela Alexei estar ali na sombra dela, né, a vida inteira, até esse momento. Então, eu achei muito intensa essa parte, assim, que mais uma vez ela vai lá e tenta roubar o brilho da Alexei, só que ela não consegue. E essa fala do Fez, pra mim, ela reverbera em todos os contextos, que é as pessoas precisam ser incomodadas. Então, a mãe da Rue, já no último episódio, incomodou ela com a conversa. E aí, quando ela vai lá conversar com o Elliot, né, ela o incomoda de, bem, eu não estou aqui pra pedir desculpa, eu tô aqui pra falar que eu te desculpo. E quando ele pergunta, né, se é bom eles continuarem juntos, serem amigos, aí ela vira e fala, a gente não se faz bem. Aí ela vai lá e incomoda ele de volta. E aí, quando a gente tem a Rue sentada junto com a Jules, o silêncio, incômodo. Aí a gente tem o Ash incomodando o Fez, a Faye também incomodando o namorado ali naquela cena, o Nate incomodando o pai dele, de eu vou causar incômodo. Eu não vou simplesmente causar algo, eu vou causar o incômodo. Então essa cena do Fez, ela reverbera realmente em todas as cenas, de todo mundo vai ser incomodado, não vai ter uma pessoa que vai ficar em paz aqui não. Uma outra coisa também que eu relaciono com esse momento da Cassie e da Alexei no palco é aquela conversa que a Rue tem com a Alexei depois, já mais pro final do episódio, que ela fala sobre o fato de que a Alex encontrou uma maneira de lidar com tudo que ela passou. Uma maneira de meio que organizar o que ela sente. E que a Rue não vê isso pra ela. Ela não consegue encontrar um lugar onde ela vai ter uma certa paz por conseguir externalizar tudo que ela passou. E ambas passaram por muita coisa, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu trago isso pra nossa vida, sabe? Pra vida de quem tá assistindo. A gente precisa ter hobbies, a gente precisa ter aquele momento onde a gente se desconecta do mundo e se conecta com a gente, sabe? Ou encontrar uma forma de se comunicar com as outras pessoas através de algo que faz sentido. Porque o quanto a gente guarda as coisas que a gente sente, né? E às vezes você nem precisa ter passado por um super trauma, não precisa ser nada tão trágico quanto o que elas passaram, mas a gente sente coisas, a gente passa por episódios ao longo da nossa vida e às vezes você ter onde jogar aquilo, encontrar uma maneira de botar no mundo e tirar um pouco de si, é o segredo. Mas as pessoas não são encorajadas a fazer isso, sabe? Não. E muitas das vezes isso vai adoecendo a pessoa, né? Dentro da psicologia, a gente fala muito que tudo que não é colocado pra fora vira sintoma no corpo, porque se tu não colocar, teu corpo vai dar um jeito de colocar, meu amor. Então é aquela coisa de estou extremamente nervosa com uma situação, não falo sobre, não consigo resolver, dor de barriga. Eu não tô conseguindo resolver uma determinada coisa, insônia. Tu não vai dormir enquanto tu não resolver. Então, o nosso corpo, tudo que não é elaborado, vira sintoma. Ele vai botar alguma coisa pra fora de algum jeito até tu resolver. E por isso, o amor da Alexei pelo teatro. Uhum. Foi realmente onde ela achou o lugar pra extravasar tudo que tava guardado há tanto tempo, né? Pra mim, outro ponto alto que a Thalia comentou ainda agora, a cena do Nate com o Cal. Gente, o que foi aquilo? A gente em casa assistindo, eu e a Jéssica, a gente ficou num misto, porque a gente viu o episódio, né, que mostra um pouco da história dele, então a gente ganhou um pouco de empatia, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer tudo que ele causou, principalmente na fala do Nate, de desde os meus 11 anos, eu tenho pesadelos com tudo que tu fez. E naquele momento a gente puxa a empatia um pouco pro lado e fala, calma, a gente entende por quê, mas o porquê não justifica. É que uma coisa é a gente que tá assistindo daqui, né? A gente vê tudo o que acontece. Agora, tentando entrar um pouco na mentalidade do Nate, a vivência dele é outra, o trauma dele é outra coisa, então a raiva, o ódio, né, que não é raiva, é ódio que ele sente do pai dele, faz todo sentido. Agora, a minha pergunta é, será que o Nate vai começar a ser visto como bom moço? Não, porque eu acho que é forte, mas assim, será que tá iniciando um arco de redenção do Nate? Porque, olha só, ele deu o CD pra Jules, o que me pareceu foi que ele tirou o vídeo da Jules e entregou todo o resto. Então, tipo assim, ele teve esse cuidado com ela. Pô, é uma atitude legal, sabe, da parte dele, assim, porque a gente ama a Jules, então, pô, ele tá protegendo ela, a gente já fica um pouco mais, né, com o coração macio e tal. Mas, da mesma forma como a gente não pode esquecer tudo que o pai do Nate fez com ele, não dá pra esquecer tudo que o Nate fez com todas as outras pessoas. Será que a série vai pra esse lugar de querer fazer uma redenção dele? Olha, eu acho que enquanto o Nate não se aceitar
vai ser difícil de ter um arco de redenção. Ele claramente tem sentimentos pela Jules. Pra mim, quando ele dá o CD pra ela, isso fica, assim, quase que explícito naquela conversa deles. Só que ele não aceita de jeito nenhum sentir isso, muito menos assumir isso pra Jules ou pra qualquer outra pessoa. Ele vai lá, ele tem o trauma dele com o pai dele. Realmente, quando a gente olha por esse lado, falando em vilão, o Cal foi o vilão da vida do Nate, porque ele não seria essa pessoa se ele não tivesse passado pelo trauma causado pelo pai dele. Até porque a mãe dele fala que ele era uma criança muito carinhosa, muito amorosa e tudo mais, só pra deixar claro pra gente que, olha, o Nate não era quem ele é hoje. Ele se tornou assim de um dia pro outro, não sei o que aconteceu, mas a gente sabe o que foi. Eu acho que ele tem ainda uma raiva muito grande acumulada dentro dele pra ter um arco de redenção sem antes se aceitar. E a fala dele fica muito marcada de eu não tô fazendo isso num lugar de justiça. É vingança. É isso, é vingança sobre minha raiva. Não tô tentando fazer outra coisa senão me vingar. Colocando nesse ponto de vista de vilões. O pai do Nate foi o vilão da vida dele, ok. Aí o Nate acaba sendo vilão da vida da Mary, quem sabe da Cassie também. E da assim, Jules. o mundo vai girando da Jules, exatamente. E cara, vamos parar de criar vilões, pelo amor de Deus. Somos todos um pouco vilão e um pouco herói na história de outras pessoas. Eu acho justo eu falar isso porque muitas pessoas perguntam, mas ele é bom ou ele é mau? Não, não tem ou, é e. Eu gosto de usar uma analogia que fala um pouco sobre um pêssego. Tem fruta, mas tem caroço. Se a gente for com jeitinho, a gente chega só na parte boa. Se a gente for muito afim, a gente pode achar até a parte mais dura da pessoa. Então, somos todos pêssegos. A gente tem a nossa parte boa, mas cavucando um pouco, a gente também tem a nossa parte mais vilanesca ali. E quando o Nate chega lá pra ameaçar o Cal, porque é isso que ele faz quando ele mostra o revólver antes do pendrive, a gente vê que o Cal tá muito livre. E o Nate se incomoda tanto com isso, porque ele começa a perguntar, tu tá feliz? Então, meio que, tu estraga a minha vida, e agora tu tá aqui curtindo a tua? O Cal até hesita em responder se ele tá mais feliz agora do que ele tava antes, porque ele sabe que se ele falar que ele tá mais feliz agora, o ódio do Nate só vai aumentar. E talvez ele até concorde, sabe, com o Nate de tipo, ele tá certo que o ódio dele aumente, porque ele reconhece os erros que ele cometeu. Só que aquela coisa, né, já passou. Ele não tem como voltar no tempo e refazer tudo. O que eu vejo é ele tentando se afastar do Nate pra meio que não piorar a situação. Só que o Nate não tá deixando isso acontecer. Eu quero falar agora do meu ponto alto, que eu não sei o quanto ele realmente impactou as pessoas, mas, cara, foi a cena que mais ficou ecoando na minha cabeça depois que o episódio acabou. Que é no final, quando as meninas estão no banheiro, a Cassie, a Cat, a Mary e a amiga delas que só aparece muito vez ou outra, elas estão assim, claramente cansadas de brigar, a Cassie tá até com o nariz sangrando e tal. Então sabe aquele momento que, cara, eu não aguento mais levar isso adiante, eu tô exausta, tu tá exausta, meu Deus, beleza, estamos com raiva, mas assim, chega, não aguento mais brigar. No momento de exaustão, a Cassie fala, e o pior é que ele ainda terminou comigo antes de eu subir no palco. E a Mary responde, não se preocupa, isso é só o começo. Gente, é uma frase, é curto, é um diálogo curto, mas ele representa tanta coisa, entende? Pra mim, num lugar, a Mary tá magoada, ela tá com raiva, ela tá sentindo tudo que ela pode sentir em relação a Cassie. E ainda assim, ela dá o aviso. Fala, minha irmã, se ver o que eu passei não foi suficiente pra ti, fica aqui só mais um conselho então. Isso é só o começo. Eu quero muito ver na próxima temporada elas reatando a amizade, porque eu acredito que elas podem voltar, não a ser como elas eram antes, na verdade, porque eu não acho que elas voltam a ser como eram antes, eu acho que vai ser melhor, porque as duas amadureceram muito ao longo dessa segunda temporada. E é aquela coisa, né, cara, é muito triste ver duas meninas incríveis brigando por um boy lixo, então o que a gente espera é que elas enxerguem isso, a Mary já enxergou, mas o que a gente espera é que a Cassie enxergue também, e que elas percebam que o que elas têm é muito mais especial do que o que qualquer uma das duas pode ter com o Nate. Pra mim, esse diálogo mostra que a rivalidade por causa do Nate, já tá morrendo, sabe? Já não é sobre o Nate faz algum tempo. Exatamente. É muito sobre a amizade das duas. O Nate foi só uma pedra no caminho. E falando em amizade, eu quero só voltar num ponto da cena da Rue com Elliot. O que foi aquela música? Eu quero muito nas plataformas de áudio pra ontem. Sim. É incrível. Não, a música é linda. A música é linda. É uma música sobre amizade, sobre empatia.
perfeita. E ele canta bem, né? Eu chorei. Foi aí que eu comecei a chorar, na verdade. Daí pra Porque frente. eu chorei em alguns momentos, Mas a música, e principalmente por todo o contexto, né, dele, da Rue. Quando ele fala, eu me afastei pra você poder brilhar, é poético. Agora, eu sei que tá ficando já bem repetitivo a gente enaltecer a atuação da Zendaya, mas eu preciso falar que toda vez que alguém fala, deixa eu te mostrar um negócio e a pessoa quer tocar uma música, eu acho muito difícil esboçar qualquer reação. Porque eu fico concentrada e eu sinto que as pessoas, quando elas vão te mostrar algo, elas esperam uma reação. Então eu fico meio que me cobrando reagir de alguma forma, sendo que o meu natural é só ficar, tipo, com cara de parede, assim, prestando atenção. Até nisso, a menina brilha. As caras e bocas dela durante a peça. O coro, Lexi, que eu não vou cansar de enaltecer. Perfeito. Agora, existe um carinho, uma ternura no olhar dela enquanto ela escuta a música, ao mesmo tempo que tem mágoa, ao mesmo tempo que tem raiva, que tem paz, que tem tudo. Cara, é impressionante como uma menina consegue passar tudo isso pra gente calada, só olhando, observando, recebendo a música que ele fez pra ela. É isso. Eu só queria enaltecer mesmo. Não, pode Tem que continuar. Pra enaltecer, mim- porque é incrível. É. E as reações dela também assistindo, né? Momentos muito difíceis da vida dela ali, sendo encenadas no palco. Vamos então também voltar para a melhor frase aqui. Foi a primeira vez que eu me vi e não estava me odiando. A amizade delas é muito bonita, né? Sim, mas acho que existe uma fala também da Jules pra Mary que é: eu queria tanto que tu conseguisse se ver através dos meus olhos, como as pessoas te veem. Parece que a Alexia conseguiu chegar lá. Ela conseguiu entregar pra Rue a maneira como ela via. Quando ela fala no outro episódio, ela foi a primeira pessoa que me deixou à vontade em não precisar ser bacana. Dá um alívio, porque quando a gente tá, principalmente na adolescência, no ensino médio, existe aquela pressão de a gente precisa estar no grupinho mais legal ali, né? A gente precisa estar com todo mundo. A Rue libertou ela um pouco disso. E pode perceber que ao longo das 2 temporadas que a gente já teve, tiveram momentos que elas estão muito afastadas, elas passam episódios assim, sem ter uma interação, mas quando elas estão juntas, a amizade delas é meio que sempre a mesma coisa. Elas continuam tendo a mesma intimidade pra conversar, o mesmo carinho, e eu acho que isso precisa ser valorizado, porque a gente tá num momento assim no mundo que as pessoas querem muito viver de aparência, né? Então, quando tu quer viver de aparência, existe uma manutenção que tem que ser feita. Tipo, eu tô aqui com a Thaísa, então eu vou postar que eu tô com a Thaísa pra mostrar pra todo mundo que a gente é super amiga, que a gente se vê com frequência. Sendo que, na verdade, o amigo mesmo é aquele que não precisa disso. Meus melhores amigos, eu falo com eles às vezes 1, 2, 3 semanas depois da última vez que eu falei, e é a mesma coisa. E eu acho muito legal ver que a Rue e a Alex, elas têm essa relação. E aconteça o que acontecer, porque, cara, aconteceu bastante coisa já. E elas se enxergam além do que todo mundo tá enxergando. E a maior prova disso é como a Alex representa a Rue na peça. Tu falaste de viver de aparências e redes sociais, e isso me lembrou uma conversa da Lexi com Fess, que ela pergunta se ele tá, né, se ele tem rede social e tal, e eles conversam um pouco sobre isso. Sim. E eu achei tão incrível, porque ele fala, eu prefiro conhecer a pessoa de verdade. Ele quer fazer o caminho dele pra conhecer aquela pessoa, e não o caminho que a pessoa sugere que ele faça. Porque é isso que a gente faz, né? Nas nossas redes sociais. A gente mostra o que a gente quer, mas quando não tem nenhuma ferramenta assim já de antemão, a pessoa tem que te conhecer por ela. Eu achei interessante, realmente, isso que ele falou. E ele ainda pergunta pra ela assim, ela tá falando da vida dela, né? Ele, aí, tu coloca isso nas redes sociais? Ela, não, sabe? É, porque ele fala que a melhor parte das pessoas não é o que tá nas redes sociais. É. Cara, isso é muito verdade. Eu lembro que quando ele falou isso na hora, eu falei pra Thalia, eu falei, meu Deus, isso é muito verdade. Só que ela tava muito concentrada assistindo e eu fiquei tipo, cara, é muito verdade isso que ele falou. Porque o nosso melhor não tá ali, pô. Não, O nosso melhor não. tá aqui, entendeu? Tipo, aqui no podcast também, galera. Mas tá aqui no pessoal, assim, sabe? Na troca, no olho, sabe? Não... Eu tenho essa sensação, eu lembro que uma vez eu levei pra minha terapia, faço uma terapia, que eu sentia que o meu melhor momento era quando eu tava dançando sozinha dentro do quarto, sem estar preocupada com maquiagem, de pijama e fazendo danças bobas. E ninguém via. E eu ficava, gente, as pessoas não conhecem o melhor de mim. E isso me fez sentir uma vontade de me libertar dessas pressões e poder fazer a mesma coisa que eu fazia dentro desse espaço, cada vez mais fora e sustentar esse lugar. Que eu acho que é um pouco onde a Alex começa a sustentar quando ela aparece, por exemplo, na festa do final do ano passado, vestida como o Bob Ross. E também no momento que ela vai entrar na peça que ela tá, tipo, de salto alto, um vestidinho, que ela tá um pouco mais exposta, assim, que não é uma coisa que ela tá acostumada a fazer. E ela hesita um pouco antes de entrar no palco, aí quando ela entra, é um momento desses, assim, também. De, putz, eu vou lá, eu vou mostrar as coisas que eu imagino na minha cabeça, agora eu vou fazer. Cara, muito louco isso. A gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso. A gente tem que acreditar em quem a gente é e conseguir bancar isso realmente, né? Na frente das outras pessoas. Mas, já que falamos de novo do Fess,
Vamos voltar pro arco dele, porque tanta coisa aconteceu. Foram cenas tão fortes, assim, tão intensas, sabe? E em vários momentos eu me peguei sentindo muita raiva do Ash, porque eu vi ele piorando a situação e piorando a situação, e eu fiquei com raiva dele porque... Obviamente, né, eu tava pensando em como o Fez estava ali naquele momento. Como o Ash estava também, sabe? O desespero dele E a gente tem que lembrar que ele é uma criança, como o Fez repete incansavelmente. E uma coisa interessante é que ao longo da série, ele fala várias vezes, não, esse daqui é meu sócio. Ele não é uma criança, ele é meu sócio. O Fez falando do Ash, como a avó do Fez falava sobre ele, né? E quando chega num momento muito crítico, que é quando a polícia entra na casa e tudo mais, ele fica repetindo, ele é só uma criança, é uma criança que tá aí dentro, não atira, não atira. Eu fico com o coração um pouco na mão, porque eu não sei se o Fez também queria ter sido visto só como uma criança, às vezes. É que eu não sei... Mas Isso eu não foi- sei também, tipo assim, o quanto... Sozinha, tá chorando. Não, mas isso foi impactante, cara. É verdade isso. Talvez tudo que o Fez quis em alguns momentos Era ser protegido como ele tava protegendo o Ash. era que a avó dele falasse, é só uma criança, não faz isso. Cara, isso faz muito sentido. Mas assim, ó, a avó dele faz isso com ele. Ela pega o Fez pra morar com ela tá protegendo ele, entendeu? Mas ela não trata ele como criança. Não, ela não trata, mas também nunca chegou no nível que chegou agora. Mas mesmo assim, irmã, é uma coisa... o Fez, ele praticamente ele não teve uma infância. Não, eu concordo. E eu acho que, com certeza, isso faz parte de algum trauma dele, de nunca ter tido essa infância, adolescência. Ele meio que sempre foi um adulto já, né? Ele pulou direto pra essa parte. O Ash também, ele não tem vida de criança. Tanto que na primeira temporada, que ele ainda tá bem menor do que na segunda, chama muito a nossa atenção. Porque, cara, uma criança, tipo, cuidando do dinheiro ali, das drogas, o que é isso? Então ele sempre foi um mini adulto também. Só que agora ele realmente não vai ter a chance de viver mais nada, assim. Ele é só uma criança que não teve vida de criança e que perdeu a oportunidade muito cedo de ainda assim conseguir viver mais alguma coisa, sabe? E eu quero também pontuar que a cena da morte do Ash, eu achei extremamente bem feita e eu achei muito cuidadosa. Cara, seria muito cruel a gente ver o Ash morrendo, sabe? Tipo assim, ele pegando um tiro, um negócio assim. Ia ser demais, demais. E tudo bem que a série, ela é uma coisa assim, de mostrar muito cru, uma coisa mais explícita, mais limites. E eu achei muito, muito legal que eles respeitaram isso. E a cena do laser subindo e ele olhando pro Fez e o Fez olhando pra ele, aquele é o momento que eles trocam olhares, tipo assim, mano, é isso, não deu certo. Então acho que isso ainda é muito mais chocante e mais triste, sabe? Do que a gente vê aquela cena explícita de violência, tipo, Então eu fiquei impactada de um jeito positivo, na medida do possível. Porque apesar de não aparecer o tiro em si, a gente meio que consegue enxergar isso, né? Seria realmente muito cruel, sabe? Mostrar uma criança, porque, cara, no final do dia ele é uma criança. A minha pergunta é, e a Faye? O que a gente pode esperar da Faye na terceira temporada? Porque Cara, ela foi uma pessoa que ficou meio que por ali, mas no final das contas, ela estava do lado do Fez e do Ash. E a última cena que aparece dela, ela caída lá no meio dos destroços da casa, mas viva, acordada. Então, o que será que vai acontecer? Eu acho que ela ainda vai ser uma peça-chave em algum momento na história do Fez, na próxima temporada. Eu tenho a minha teoria. Fala, Thaís. Vou compartilhar aqui com vocês. Codota na roda. Pra mim, a Faye é quem vai conseguir tirar o Fez da cadeia, porque ela tava lá, ela viu tudo, ela viu que quem matou o namorado dela foi o Ash. Então, acho que ela vai realmente chegar com a polícia, contar tudo que ela sabe pra salvar o Fez. Até porque foi a pessoa que acolheu ela. E a gente sabe que o Fez, ele tem um coração gigante, assim. E, pô, ajudava ela sem querer nada em troca, sabe? Então, deu pra perceber que ela quer proteger. E que ela não gosta da Lori e dos capangas dela. Ela deixa isso bem claro, porque ela já tenta jogar a culpa pra eles, assim. E foi uma pessoa que não voltou, né? A gente ficou esperando dar uma confusão em relação às drogas que ela deu pra Rue, que a Rue não pagou de volta. Eu achava que nesse último episódio poderia ter alguma coisa meio caótica em relação a isso, mas não aconteceu. E aí a gente pensa, ai, que legal, não deu nada. Doce ilusão. Certeza que na terceira temporada isso vai voltar e vai ser um grande problema. Até porque uma coisa que ficou na minha cabeça é que no final, a Rue fala na narração que até o final do ano letivo ela ficou sóbria. Beleza, mas e depois? Sabe, tipo, o que ainda não contaram pra gente? Então, eu acho que vai estar uma coisa ligada à outra, essa é a minha teoria. Pra mim, quando a Rue fala que ela ficou sóbria até o fim do ano letivo, a gente tem duas opções. Ou
ali aconteceu alguma coisa e ela teve uma recaída, ou ela está narrando naquele momento. E o fato dela falar, eu fiquei sóbria e tal, até o final do ano letivo, de algum jeito me fez entender que nada aconteceu com ela relacionado a Lori. Até ali. Só que a Lori deu um prazo pra ela. Então eu fiquei pensando se de repente uma coisa não tá ligada à outra, no sentido de a polícia vai pegar a Lori, então, ou alguém próximo a ela, algum capanga, sabe? Vai acontecer alguma coisa relacionada a isso? Porque a gente sabe que na série tem muito de mostrar o passado, aí o momento presente, às vezes a gente confunde alguma coisa assim, disso tá acontecendo agora, aí depois a gente descobre que não, isso já aconteceu. Então eu acho que pode, nesse formato meio flashback, mostrar a Lori, de repente, sofrendo algum tipo de consequência pelo que aconteceu com o Por causa Fess. do depoimento com a Faye. Cara, tá tudo interligado. É minha galera. teoria. Não, mas eu acho que tem chances de acontecer alguma coisa, tipo, nesse caminho. Talvez não tudo que a gente tá falando aqui, mas eu acho que alguma coisa vai ter que ser. Falando em teoria, gente, pelo amor de Deus, deixa a teoria de vocês aí embaixo, porque agora é só na próxima temporada, não é no próximo domingo. Eu já tô sofrendo de saudade. E a gente sabe que vocês são criativos, então enche os nossos comentários aqui do YouTube com as teorias de vocês. A gente também quer saber o que vocês acharam dessa season finale. A cena favorita. A cena favorita, o ponto alto. Porque, cara, vamos ter tempo pra elaborar, certo? Eu já estou ansiosíssima pra terceira temporada. E a gente quer agradecer vocês por terem acompanhado o nosso podcast. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis aqui no YouTube da HBO Brasil e também em todas as plataformas de áudio. E lembrando que todos os episódios de Euphoria, a primeira e a segunda temporada agora completa, estão disponíveis na HBO Max. Meninas, eu quero agradecer vocês pela parceria. Muito obrigada. Foi um prazer comentar essa segunda temporada com todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. A gente se vê por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!